Boa noite, irmãos. Nós vamos hoje para a quinta aula de nosso curso Nenhum Outro Fundamento. E hoje nós vamos falar sobre a unidade de Deus. A unidade de Deus. Só há um único Deus. É o assunto de nossa aula hoje. E nós vamos começar lendo Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Nós vamos começar a nossa aula, a unidade de Deus, que é a aula 5. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz, que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis,
e feras da terra conforme sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme sua espécie, e o gado conforme sua espécie, e todo o réptil da terra conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2. Assim os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia, no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Até aí. Amém. Vamos voltar para o capítulo 1. Bom, nós acabamos de ler aí, Gênesis capítulo 1, a narrativa da criação dos céus e da terra. E a primeira coisa que a gente vai observar aí é que na narrativa da criação dos céus e da terra, há um único Deus. Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar: só existe um único Criador. Há um único Deus, um único Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Existe um livro da Bíblia que enfatiza muito a criação. Tem um livro na Bíblia que enfatiza muito a criação. Tem vários livros que enfatizam, mas Isaías enfatiza muito, muito. E Isaías enfatiza muito o Criador. E ele enfatiza muito aquilo que é o assunto dessa aula, que há um único Criador. Então, isso é muito importante a gente entender todo o resto do que a gente vai aprender sobre Deus. Nós estamos na parte 2 de nossas aulas, que é parte 2 de nossas aulas, que é sobre a doutrina de Deus. Então, antes de aprender qualquer outra coisa, antes de estudar qualquer outra coisa sobre Deus, é importante entender que há um único Deus, um único Criador. E nós vamos ver, isso é muito enfatizado no livro do profeta Isaías. Então, não existem dois deuses, não existem três deuses, existe um único Deus. Vamos abrir em Isaías. Vamos ler várias passagens de Isaías agora, ok? Várias passagens de Isaías. Vamos começar com Isaías 43. Isaías 43. Só um instante.
aqui. Isaías 43, verso 10. Isaías 43, verso 10 diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então vou ler mais uma vez. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então é bem enfático esse texto aí, Isaías 43, 10, que Deus diz que antes dele, não havia nenhum outro Deus. Então ele fala do antes e depois ele fala do depois. Depois de mim também não vai ter. Então é uma forma, ele não está só dizendo que ele é o único, mas ele está dizendo que ele é o único de forma muito enfática. Ele fala, antes não teve, depois não vai ter. Isso aí é o verso 10, aí 53, verso 10. E no verso 11 ele diz assim, o Senhor, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, além de não haver nenhum outro Deus, também não há nenhum outro Salvador. Deixa eu dizer algo para vocês sobre o texto no original, que é o hebraico. Vocês estão vendo aí na Bíblia de vocês que a palavra Senhor, no verso 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. No hebraico aí, no hebraico, no original, sempre que vocês vê Senhor, com tudo em maiúsculo, tá vendo que o Senhor está tudo em maiúsculo? Vocês conseguem identificar isso na Bíblia de vocês? Sempre que vocês veem Senhor com tudo em maiúsculo, é porque no hebraico a palavra é Jeová. É Jeová no hebraico. Então, vós sois as minhas testemunhas, diz Jeová. Então, veja bem, existe um grupo no Brasil e no mundo, um grupo mundial, na verdade, que se chama as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, eles não acreditam que existe um único Deus, pois não são um grupo cristão, autenticamente cristão, tá? Por quê? Porque eles dizem que não tem um único Deus, eles dizem que existem dois deuses. Eles dizem que tem um Deus maior, que é Jeová, só que eles dizem que Jesus é um Deus menor, que Jeová criou. Então tem um Deus maior, que é o original, e depois ele criou um Deus menor, uma criatura dele, que veio a existir, que é Jesus. Então eles creem em dois deuses, um maior e um menor. Então a gente vê que essa passagem aí é uma das que contradizem isso. Porque está escrito, ó, antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então não tem um maior e outro menor. Tem um único Deus. Engraçado que o nome deles vem dessa passagem aí, né? Eles têm o nome deles, Testemunho de Jeová, é essa passagem aí, que contradiz o que eles ensinam. Pois bem, nós vamos avançar. Vamos agora para o capítulo 44. Capítulo 44. Vamos ler o verso 6. Olha só como que Isaías é enfático.
Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Olha só, ele enfatiza: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ou seja, só existe um único Deus, e fora dele não tem outro. Outra coisa interessante aí, que no livro do Apocalipse, esse título aí é usado por Jesus. Jesus ele repete várias vezes no Apocalipse: eu sou o primeiro e eu sou o último. Aí as pessoas vão falar: ah, Jesus é outro primeiro e outro último. Não, isso está errado. Você vê aí que é bem enfático: fora de mim não há Deus. Não existe dois deuses, três deuses, um Deus maior, outro Deus que é menorzinho, ou um monte de deuses pequenininho. Não, só existe um único Deus. Agora pulem para o verso 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Olha a palavra testemunha de novo. Porventura há outro Deus fora de mim? Tem outro Deus fora de mim? Resposta: não. Não há outra rocha que eu conheça. Então, aí, novamente, a unidade de Deus. Só tem um Deus. Vamos agora para o capítulo 45. Capítulo 45, verso 21. Vocês estão no 44, né? Agora a gente vai para o 45. Agora vamos para o capítulo 45. Então você vê que é vários capítulos repetindo a mesma coisa. Capítulo 45, verso 21 e 22. Diz assim: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Deus justo e salvador não há além de mim. Agora o verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não, desculpe, porque eu sou Deus e não há outro. Agora, olha só o verso 23, que tem algo bem interessante também, que a gente vai explorar em outro momento, mas só quero chamar a atenção. Por mim mesmo tenho jurado, quem é que está falando aí? Deus, que acabou de dizer que não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim todo joelho se dobrará e por mim jurará toda a língua. O que é interessante sobre esse verso é que em Romanos 14 e Filipenses 2, o apóstolo Paulo cita esse verso e ele diz que esse verso está falando de Jesus. Lá em Romanos 14 e Filipenses 2, ele pergunta: como é que esse verso está falando de Jesus? Por que ele está falando de Jesus? Qual a base de Paulo para falar que esse verso aí está falando de Jesus? Porque Jesus é Deus. Ah, ele é outro Deus, um Deus menor, pequenininho, que foi criado depois. Vocês acabaram de ler. Não há outro Deus senão eu. E ainda diz assim: olhais para mim e sereis salvos. Algumas pessoas ficam dizendo: Jesus é um salvador menor, o Pai é outro salvador maior. Não, há um único salvador. Isaías também repete isso várias vezes.
Ok? Então, nós vimos aí, muito enfaticamente, no livro de Isaías, que há um único Deus. E aí, agora, a gente vai lá, vocês estão aí no capítulo 45, nós vamos voltar agora para o 44, verso 24. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo. Agora presta atenção. Que sozinho estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo. Vocês lembram lá a expansão dos céus e a terra que Deus criou? Aí Deus está falando que ele fez isso sozinho. Está vendo a palavra aí, sozinho? Quer dizer que fora de Deus, além de Deus, não existe nenhum criador. Então Deus, ele criou, como ele enfatiza aí, ele criou sozinho. Sozinho. Pois bem, então o que nós vimos até aqui? Eu recomendo, quero terminar essa aula aqui, eu recomendo que vocês decorem algumas dessas passagens, algum desses textos, decorem a referência. Esses são os textos mais claros de que só existe um único Deus. Essas passagens de Isaías, é óbvio que tem muitas passagens, todos os livros da Bíblia repetem isso, tá? Não estou querendo dizer que é só em Isaías. Mas estou querendo dizer que em Isaías, ele faz questão de enfatizar demais. Não tem outro depois, não tem outro antes, não tem fora. Eu criei sozinho, isso é muito enfatizado. Há um único Deus, um único Senhor, um único Salvador. Tá? E para finalizar, eu quero mostrar para vocês que acreditar em mais de um Deus, acreditar que existe mais de um Deus é tão grave que nem os demônios caíram nesse pecado. Nem os demônios. Ó, abre aí em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, tem dois pecados que os demônios não caíram. Ateísmo, eles não são ateus, eles nem são politeístas, eles não creem mais de um Deus. Ó, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, realmente só tem um só Deus. E os demônios também creem e se estremecem. Eles sabem que só existe um Deus, eles não acreditam em outros. Então, esse é o assunto da aula 5. A unidade de Deus. A próxima aula, nossa aula 6, será sobre os atributos de Deus. Os atributos ou as perfeições de Deus. Isso nós vamos falar na aula 6.